esta manhã com saúde, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma cama gostosa, uma noite boa para dormirmos. E hoje de manhã, Pai, estamos reunidos na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, mas para aprender de Ti, Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã, para que possamos usar e praticar na nossa semana e no restante dos nossos dias, Pai. Eu te peço, Senhor, que me esvazie nesse momento, que o Senhor fale através e apesar de mim, Senhor, para o Teu povo e para mim também, Jesus, para que possamos juntos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar na manhã de hoje. Mais uma vez te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui. Quero te pedir por aqueles que estão enfermados, Senhor. Lembro da Isabela, da Tati, que ontem esteve no hospital, mas já está em casa. Da Silvia, que se recupera de uma cirurgia. De tantos outros, Senhor, que estão enfermados, mas que o Senhor possa colocar a Tua mão e trazer a recuperação a eles, Senhor. E que em breve estejam aqui conosco, louvando, engrandecendo o Teu nome, Pai. Agradeço, Senhor, mais uma vez por esses instantes e te peço, Pai, a Tua orientação para que possamos ler, ouvir, compreender e guardar em nossos corações a Tua palavra lida. No nome de Jesus é que eu te peço e lhe agradeço. Amém. Agora vai entrar toda a leva ali. Queridos, nós estamos estudando nesses últimos 4 meses sobre esse livrinho aqui, Mais que um Carpinteiro, estudando várias características e várias coisas sobre Jesus. E eu queria ouvir de vocês, não é prova, não é chamada oral, mas o que mais te impactou nesses 4 meses de que vocês ouviram? Alguma coisa que te chamou a atenção, que você guardou no seu coração? Esses 4 meses que vocês vêm, que ficam aqui, que estão aqui conosco, ouvindo, cada um dos professores, o que te chamou a atenção? O que você guardou para você? Eu coloquei os professores à prova também, eu vou pedir para eles, eles vão dar um auxílio para vocês, pelo jeito vocês não guardaram muita coisa. Nunca fique assim, não, acho melhor não. É para falar, o que te chamou a atenção, o que você guardou para você. Pediram para eu levar o microfone. Eu não sei se eu vou saber muito bem expressar o que, para mim, foi muito interessante com esses estudos, apesar de alguns eu não ter participado, mas uma coisa assim que marcou muito é quando eu percebi que, às vezes, a gente é treinado nesses estudos, eu percebi, para mim foi muito bom, e me deu embasamento, porque, às vezes, as pessoas querem provas
científicas, que Deus existe, que Jesus veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, que é o Evangelho, né? Jesus veio, morreu, ressuscitou. E aí eu percebi que a gente pode trabalhar muito com o argumento que, para mim, fortaleceu isso, histórico. Então, assim, há muitas provas. Então, essas pessoas, a gente precisa frisar mais isso. Claro que a fé é indispensável, mas, historicamente, quando a gente vê pelas aulas que foram colocadas, que cientificamente realmente não tem como comprovar isso. Não, é um experimento que não pode se repetir, né? Mas, historicamente, é comprovado. Então, assim, me deu mais firmeza, mais segurança em poder anunciar o Evangelho e argumentar com essas pessoas que aceitam todos os livros de histórias que estão por aí, mas não aceitam, às vezes, querem debater a história que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Mais alguém quer falar? Cientistas, ateus e etc., que podemos ali ver, que o Marcos trouxe, né? E eu fiquei pensando, mais um embasamento que eu tenho. Se alguém vier falar, não acredito em Deus, não tem Deus, não existe, eu falei, vai criar um olho, vai criar um ouvido, depois você vem falar comigo, né? Só isso. Porque é maravilhosa a criação do Senhor. Então, glória a Deus. Até a criação de um olho até pode existir, né? Mas a função dele, do corpo, certinho, ligado, como fazer, é mais complicado. Mais alguém? Eu pedi para os professores também falarem o que guardou para eles, porque a aula não é só para a gente, né, que está sentado. A gente sempre fala isso e, acreditem, é muito mais para quem estuda, né, do que para quem está ouvindo. E eu vou pedir então para o Marcos, rapidamente, a pergunta para eles foi assim: o que mais te chamou a atenção nesses 4 meses, dessas aulas que a gente deu? O que mais chamou para você? O que mais você guarda no seu coração? Bom, para mim foi um semestre especial, porque eu já tinha estudado esse assunto várias vezes, inclusive alguns aqui com vocês também. Mas essa questão da evolução, da criação, é um tema que eu já dei um curso sobre isso, né? Então, eu estou sempre acompanhando esse assunto e tudo mais. Mas quem esteve aqui na aula sobre Jesus e a ciência, esse foi o tema. Quando eu estava estudando essa aula, eu me emocionei demais. Porque quando eu comecei a pegar, e eu não sei se eu consegui transmitir isso para todo mundo, quando eu peguei o tamanho do universo, a quantidade de galáxias e bilhões de estrelas em cada galáxia, como o universo foi formado com esse tamanho que a gente não consegue nem imaginar. E, ao mesmo tempo, quando eu fui pegar o que existe dentro de uma célula, né? E tem um cientista que ele diz que uma célula ela é muito mais complexa do que a cidade de Nova York. Então, ela tem fábricas, ela tem transporte, existem processos dentro de uma célula, as coisas funcionam de uma forma perfeita. E é alguma coisa que a gente nem consegue ver. Você precisa pegar um microscópio especial e aumentar aquilo em 50 mil vezes para começar a ver algumas coisas. E hoje a gente tem essa tecnologia. Então, isso me impactou muito. O Deus que criou um universo enorme, mas, ao mesmo tempo, também uma enormidade dentro dessa pequenez, fantástica, perfeita, né? E isso me emocionou muito, 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 porque aí eu comecei a tentar entender o tamanho desse Deus, desculpem a expressão, né, entre aspas, como esse Deus é grandioso, como ele é onipotente de verdade, né, e onisciente e tudo mais. E quando você pensa dessa forma de Deus, quando você consegue enxergar Deus dessa forma, mas, ao mesmo tempo, você se lembra que ele se humilhou em forma humana
e passou o que ele passou por causa do meu pecado, aí não dá, Rogério, aí eu desabo. Aí eu desabo, porque é uma palavrinha só chamada amor, mas é alguma coisa que está fora do meu entendimento, da minha compreensão. E, nesse momento, estudando para essa aula, eu chorei. Eu chorei porque não dá para você pensar nessas coisas e não ter uma reação diferente, sabe? Na minha cabeça não dá. Então, eu não sei se eu consegui transmitir isso para vocês na aula, mas foi algo muito especial nesse semestre que aconteceu comigo. O estudo sobre ateísmo foi importante, eu já estou acompanhando esse assunto há algum tempo, tal, mas pensando em Jesus, cara, olha, não, é incrível, né? É fantástico. E aí, quando eu comecei a trabalhar também a questão do princípio antrópico, que eu te falei, que eu comentei aqui na aula passada, que o Sean McDowell, no livrinho, ele coloca aquela analogia de você estar andando numa montanha e, de repente, encontrar uma cabana, e nessa cabana ter tudo o que você gosta, ou seja, fazendo uma analogia do princípio antrópico, que todo o universo existe em função da nossa criação, né? A distância da Terra está exatamente no lugar que ela tem que estar para que haja vida, né? As moléculas, o universo em todo, as leis científicas, tudo gira para que exista vida e para que nós possamos existir. E os cientistas estão chamando isso de princípio antrópico, e eles se perguntam, poxa, parece que isso existe para que nós... Né? Até parece que isso tudo foi pensado para que nós existíssemos, quer dizer... Então, são coisas que não dá. Eu me arrebento nessas coisas. É maravilhoso mesmo. Primeiras damas, então. Tem mais uns 10 minutos. Era só 2 minutos, não era para dar aula. Eu não dei aula, eu dei um testemunho. Na verdade, para mim, eu gosto muito de história, e as minhas aulas todas na divisão ficaram com as partes históricas, né? Quando a Silvelena fala de você poder argumentar historicamente, eu falei, pelo menos uma, já sei que adiantou a aula. O que ficou para mim assim, foi o testemunho de Paulo, né, da gente poder estudar Paulo nas suas minúcias, naquilo que ele era e naquilo que ele se tornou. E isso, para nós que vivemos a nossa vida como pecadores, né, cheio de vontades e de defeitos, em quem nós podemos ser servindo a Deus. Isso, para mim, foi muito, muito forte. Na parte de história, todos os manuscritos, aquilo que foi provado, aquilo que é provado, né, o Novo Testamento, ele cumpre todas as profecias, absolutamente todas as profecias. Eu não sei com quem eu estava conversando outro dia, em termos de probabilidade, acho que foi na sua aula, né, das probabilidades de todas as profecias acontecerem, são números assim gigantescos, e isso se cumpre. É verdade. E isso se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. Então, isso, para mim, foi muito importante. E um outro fato que às vezes a gente esquece é a eterna pergunta, né? Mas por que só Deus? Por que só Deus é? Porque, sabe, por que só esse Deus que vocês servem, vocês supostamente servem? Então, a argumentação disso daí, eu achei que foi muito, muito, muito legal, para mim, inclusive. A gente sempre chove aqui no molhado falando que quem mais aprende é quem dá aula, porque você se prepara, você fica a semana inteira com aquilo na sua cabeça e orando e temendo e suando lá na frente. Quem abraça a gente depois sabe, suada, gelada. Né, no caso, eu fico assim, porque a gente tem essa responsabilidade, esse temor. Né, eu não sou digna de estar aqui falando sequer no nome do Senhor Jesus.
E o fato de você saber que só através de Jesus, né, o único meio que se vai a Deus é através de Jesus Cristo, e de você ter todo esse embasamento teórico para dizer, não, Deus é amor, mas Deus também é temor, né? Deus também é um Deus de justiça. E foi isso que ficou para mim. Ficou difícil acrescentar alguma coisa, né? Quando Moisés é chamado por Deus, a princípio ele tem medo, né, de falar de Deus, porque ele não se acha apto para aquilo, e eu acho que é o sentimento meu, de todos os professores, se Deus nos chama e a gente fala, Senhor, mas sou eu mesmo que vou falar? E uma das perguntas que Moisés faz para Deus, naquela tentativa de negociação de manda outro, né, mas vou falar que quem está falando comigo? E Deus responde para Moisés, diga que eu sou o que sou. Quando a gente lê a Bíblia, eu tenho dois sentimentos muito fortes quando eu leio a Bíblia. O primeiro é a convicção de que Deus deixa claro na sua palavra que Ele não precisa se explicar. Entendeu? Eu sou o que sou. E deixa muito claro também na sua palavra que Ele quer se revelar. Né? E o sentimento que o Marcos falou de, quando eu penso em mim, quem sou eu? E o meu pecado. E quando eu penso em quem é Deus e o que Ele fez por causa do meu pecado, eu não só chorei preparando a aula, como chorei dando a aula. Né? Então, esses sentimentos foram os que ficaram não só nesse semestre, mas assim, ao longo dessa jornada que o Senhor tem me chamado, e eu tenho continuado a perguntar para Ele, eu mesmo? Então, tá bom. Mas Ele sempre tem, fica tranquilo, porque eu faço. Bom, se já estava difícil acrescentar, então agora piorou. Tem uma pergunta para vocês que está na Escritura. Mateus 27, 22. E eu quero começar a aula assim. Mateus 27, 22. Diante de tudo que você ouviu ao longo dos 4 meses, diante do que você ouviu as pessoas que tiveram aula falar, diante do que você ouviu, do que os professores disseram para vocês agora, diz assim, replicou-lhe a classe, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Diante de tudo que você ouviu, 27 e 22, diante de tudo que você ouviu, eu te pergunto, o que farei de Jesus, chamado Cristo? Esse é o tema dessa aula. E a pergunta é para você. Para mim, eu já fiz. Nós lemos hoje, na devocional gostosa, em Josué 24, 14 e 15. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora, deixai para lá os deuses aos quais serviram vossos pais. Mas se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. O que farei eu, então, de Jesus, chamado Cristo? A escolha é sua. Ela não é simples, mas a escolha é sua. E Ele te dá a liberdade de você escolher o que você quer fazer. Ele deixa na sua mão. Ele deixa você escolher. Ele te dá a liberdade. Ele não te força a escolher nada. Mas eu queria perguntar para você: o que farei eu, então, de Jesus chamado Cristo?
Eu vou segui-lo, eu posso confiar, eu posso deixar ele me transformar, mas eu também posso negar, eu posso fingir que ele é apenas uma história, posso deixar de lado, posso não fazer nada, continuar exatamente como eu sempre vivi. Eu posso aceitar, mas eu posso continuar pecando, continuar andando em pecado. Hebreus 11, 6. Hoje a gente vai ler bastante. Vamos lá. Hebreus 11, 6. Quem achou pode ler, por favor. Hebreus 11, verso 6. Você crê nisso? Deus existe e se torna galardoador dos que o buscam. Você crê nisso? Romanos 3, 26. Aquele que tem fé em Jesus, aquele que o buscou, que crê, Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. E agora? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Hebreus 12, 1 e 2. Feliz de ver a Maísa aqui, ó. Você também, viu, Rodriguinho? Mas aqui ela fala bastante, tá? Hebreus 12, 1 e 2. Desprezando tudo quanto falaram, fizeram por ele. O Senhor Jesus enfrentou a cruz por mim, por você, por todos nós. E agora? Vamos correr a carreira que nos foi proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, não olhando para homens que nos cercam, não olhando para o mar, com as suas ondas gigantescas, com seus ventos que nos assustam, afundando o nosso próximo passo, mas olhando para o Senhor Jesus, não olhando para você mesmo, dizendo, eu posso, eu sou. Não, quem é o Senhor? O que ainda te impede de ter uma suficiência em Cristo? Ou o que te impede que o Senhor seja suficiente para você? O que impede você de viver isso, meu irmão? É uma família? É alguém da família? É dinheiro? É o seu trabalho? Ou é a falta dele? É a sua vontade de continuar pecando porque é gostoso? É o seu coração? Como está o seu coração com o Senhor? Tem um livro chamado Simplesmente como Jesus, do Max Lucado. Eu vou ler alguns trechos pela aula, então sempre vou falar do livro. E o Max diz assim, diz assim, depois que encontrei a Cristo, estabeleceu-se uma espécie de paz mental. Não me entendam mal, os conflitos não deixaram de existir.
O que encontrei no relacionamento com Jesus não foi a ausência de conflitos, mas a capacidade de lidar com eles. A gente não fala em maneira nenhuma que a sua vida vai ser maravilhosa, de paz, de tranquilidade, mas ela vai ser maravilhosa com o Senhor Jesus, porque a certeza da vitória Ele já nos deu. E a gente não está dizendo que não vem conflito, mas que a gente vai conseguir lidar com ele, porque a gente vai, assim como a dona Odila falou, depositar todas as coisas, as menores, as maiores, todas, nos pés de Jesus. Corra para a cruz, não dá a cruz. Eu tinha pedido para a Lu, para a gente cantar o primeiro amor, porque sempre vem a pergunta: como você sentiu no dia que você se entregou ao Senhor? Qual era o seu sentimento? Era um sentimento de choro, de estou me entregando, mas ao mesmo tempo de alegria, de paz. E por que a gente esquece? Por que a gente deixa isso lá no passado? Por que a gente não anda todos os dias como se a gente estivesse se entregando ao Senhor? E talvez esse seja um exercício para a gente. Acorde de manhã e fale: Senhor, meu coração já é teu, que eu consiga andar nos teus caminhos, me leva. E à noite, ao deitar: obrigado, Jesus, pela caminhada contigo. Já é um começo, amigo, mas você não deixa para trás esse sentimento e se esquece, porque as coisas vão vir. O nosso inimigo não pode fazer nada contra a sua vida, mas ele pode te fechar e te deixar na prateleira, inútil. Me desculpem pela força da palavra, mas essa é a palavra. Se você não fala do Senhor Jesus, se você não caminha nos passos de Jesus, nós nos tornamos inúteis à obra do Senhor. Filipenses 2, de 5 a 8. E alguém abre para mim, por favor, Efésios 4, 23 e 24. Filipenses 2, de 5 a 8. E outra pessoa, Efésios 4, 23 e 24. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Efésios 4, 23 e 24. E a vós renovar o espírito da vossa mente, e a vós revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Vamos nos revestir, assim como o Senhor o fez, sendo humilde, tendo pensamentos agradáveis, adorando ao Pai, orando. Nós falamos tanto em desapego do eu aqui, né? Eu pensei em trazer a única coisa que eu ia trazer era para a gente fazer uma conta naquela OLX, para ver se a gente vende o nosso eu logo de uma vez. Desapega. O Senhor Jesus, quando veio ao mundo, quando se colocou na barriga de uma mulher, o que ele estava fazendo por você? Além de se humilhar, você imagina o próprio Deus estar no ventre de uma mulher? Você sabe bem como é aí, como é o seu dia a dia, como mexe tudo aquilo.
Senhor Jesus se desapegou do próprio eu ali, por sua causa, por minha. Pior, por causa do seu pecado. Não foi porque você é, não foi porque você é bom, não foi porque você é o máximo, então eu vou me desapegar. Não, é porque você é podre, é porque você precisa de mim. E esse desapego do Senhor, essa humildade que Ele tem, se não te constrange, se não te... Fala, gente do céu. Que farei eu, então, de Jesus? Esse Jesus que se humilhou, esse Jesus que veio aqui por causa do meu pecado. E Ele não se humilhou só nessa vez, Ele se humilhou se deixando prender, se entregando para a morte, uma das mortes mais vergonhosas que se podia ter. Foi escrachado no meio de todo mundo, tiraram sarro, bateram, cuspiram. Duvidaram. Você não é o que fala? Faz aí, meu, vai. Foi traído. Traição é dureza, qualquer uma que seja. Por você, por mim. Para que a gente ande do jeito que a gente anda, para que a gente faça o que a gente faz. Romanos 12, 2. E que diz lá em Romanos 12, 2. É para experimentar qual seja, né? Ela já é boa, perfeita e agradável. Mas não se conforme com este século. Não se molde a este século. A gente anda na contramão desse mundo. O mundo diz que você é bom. Você pode. Descubra o eu em você mesmo para subir. Não é isso que a Bíblia diz para a gente. O mundo diz, ou quer, ou está promovendo o fim da família. E de uma forma tão tênue que a gente não percebe o que se quer. Porque, na verdade, não é bem assim, não é fim da família, não. A gente só está querendo ampliar algumas coisas, ou tirar o nome do pai e da mãe do RG, ou fazendo algumas outras coisas. Mas o que se quer é que se termine os laços de família. E a palavra de Deus nos mostra completamente o oposto. O quão importante é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você queria falar mais? Podridão. Pode ler. Mas vocês são bons. Você é bom pra caramba. Você pode todas as coisas sim. Não é isso que a gente ouve?
Mas no final ele vai falar assim, eu pensei mais positivo que você. Eu achei 54, você só 3. Sempre se dá um jeito. Porque a linha é tênue. Mas é isso. Se a gente, existe a outra brincadeira, né? Se o campeonato baiano lá terminaria empatado se todo mundo fosse pensando positivamente, não é verdade? Não teria. Mas o Senhor, Ele já venceu e Ele tem os seus planos. Assim como a dona Odila falou. Ela fez um plano de casar com um loirão. Só que o seu Aldo era a pessoa perfeita para a dona Odila. Cada um, né? Não vamos julgar aqui. Mas era a pessoa perfeita. E foi um instrumento do Senhor para que ela e a casa dela servissem ao Senhor. Mas eu garanto para vocês que no dia que ela começou, ela não tinha essa ideia. E ela falava, cadê meu loirão? Porque nós somos assim. A hora que acontece uma coisa para a gente, por melhor que fosse, porque o início de namoro, se for ruim, já está errado, né? Você começou a namorar porque é bom. Mas a gente já está pensando, não, mas não foi isso que eu pensei. Porque a gente não sabe agradecer. A gente não tem um coração grato. A gente quer mais, e mais, e mais, e mais. A gente não sabe agradecer aquilo que a gente tem. Tão difícil você explicar isso para uma criança. Tão difícil. Os que são pais me sabem do que eu estou dizendo, ou espero que compartilhem, porque senão sou só eu que não sei. Mas é difícil. No domingo, dia das mães, a minha filha virou para minha esposa e disse assim, mamãe, você empresta a sua mãe para o papai? Porque senão ele vai ficar triste. Eu achei lindo, né? Dei um abraço apertado nela. Mas aí eu disse a ela, filha, eu sou tão grato pela mãe que eu tenho. Sou tão grato por tudo que ela me ensinou, por tudo que ela fez. Não preciso da mamãe. Porque o Senhor quis levá-la. E isso, filha, é ter um coração grato. Porque eu podia estar aqui reclamando que eu não tenho a minha mãe. Mas não posso reclamar. Porque o Senhor a levou e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o que Ele quer com isso? Mas é assim que a gente tem que ensinar. E ela ficava me olhando tipo, difícil, né, pai? Mas se você quiser a mamãe, eu também te empresto. Bonitinha. Mas a gente não tem esse coração grato. A gente sempre quer mais. A gente quer mais. Eu lembro muito bem de um pastor, o qual fui me aconselhar quando estava com interesses pela Andréia. E ele me disse assim, você tem orado pela sua esposa? Eu disse, não. Então ore pela sua esposa. Não ore pela Andréia, ore pela sua esposa. Eu pensava, gente, mas eu quero a Andréia, não quero o esposo. A gente está acostumado a falar assim, eu quero isso, e se o Senhor não me der isso, eu não fico feliz. Não. Senhor, eu quero te agradar. Senhor, eu quero te servir. Aonde? Não, eu quero dar aula. Não, eu quero falar de Jesus. Vai para a rua. Eu lembro do Ion, na sua mocidade, jogando as sandálias ali no Isaac de Mesquita. Mas eu só quero falar de Jesus, ninguém põe para dar aula. E olha o que ele é hoje. Mas a gente não sabe agradecer o que a gente tem no momento. A gente sempre quer mais. E o que farei eu de Jesus, chamado Cristo? 1 Coríntios 15, 19. Assim como o nosso governo, assim como aqueles que estão em postos altos se preocupam com aqui e agora. Quanto isso vai render para o meu bolso? Quantos votos isso vai me dar? O que isso vai me trazer? A gente também pensa assim. A gente também pensa dessa forma, não pelo dinheiro que vai me dar, mas o que vai me trazer isso hoje? Não daqui a 1 ano, não daqui a 5, não daqui a 10.
a gente pensa no aqui e agora. E o que a Bíblia diz para a gente? 1 Coríntios 15, 19, vamos ler todos juntos? Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meu querido, minha querida, é com hoje que você está preocupado? É com o que vai acontecer amanhã? É com o que vai acontecer daqui a uma semana? É com aquele exame que daqui a 2 semanas que está marcado? É com aquela conta que vai cair no mês seguinte? É com isso que você se preocupa? Não é à toa que a gente vê tantas pessoas infelizes. Porque somos os mais infelizes de todos os homens, se a nossa preocupação, se a nossa esperança está apenas nesta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens, mas se a tua escolha foi de Cristo, eu quero Cristo Jesus na minha vida. A sua esperança é da vida eterna com o Senhor, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, tristeza, onde vamos todos louvar ao Senhor em todo o tempo. Mas a gente ainda se preocupa. Já está certo. A gente ainda se entristece. A gente ainda fica com raiva. A gente ainda quer o aqui e agora. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. O que diz lá? Se já não sou mais eu quem vive, se Cristo vive em mim, o meu coração deveria ser igual ao dele já. Eu já tenho um coração do Senhor. Ele vive em mim, Ele habita em você. Primeiro aos Coríntios 2:16. O que é necessário então? Nós já somos habitação do Espírito Santo de Deus. No momento em que cremos, no momento em que dizemos, Senhor Jesus, eu te aceito. Neste momento você é a habitação do Senhor. 1 Coríntios 2:16, o que diz lá? Nós temos a mente de Cristo. Mas quem conheceu a mente do Senhor para dizer, escuta, a terra tem que ficar a exatamente essa distância do sol. Se menos, congela. Se mais, queima tudo. Não tem condição de vida. Tem que ser assim. Quem foi o conselheiro desse? Quem foi que conheceu a mente do Senhor para dizer para ele o que fazer? E você tem a mente do Senhor. Você é a habitação do Senhor Jesus. Segunda Coríntios 3:18. Segundo aos Coríntios 3:18. Quem achou pode ler. Somos transformados de glória em glória. Você está deixando o Senhor transformar a sua vida? Max, nosso amigo aqui, ele diz assim, estamos salvos, mas permanecemos inalterados. Confiando em Cristo, sim, para a salvação, mas
resistindo à transformação. Ótimo, estou salvo. Mas não, deixa eu ficar desse jeito. Tá bom. Se já era bom, salvo então, agora ninguém pode comigo. O Senhor Jesus quer te transformar. O Senhor Jesus quer fazer algo diferente na sua vida. E agora? O que farei eu então de Jesus, chamado Cristo? Queridos, eu não vou conseguir falar todos os textos que a gente separou por tempo, então vamos com alguns. São 6 passos que eu desenhei aqui. A gente gosta, né, de receita de bolo, a gente gosta de alguma coisa. Então, o que eu queria colocar para vocês, para que vocês levassem com vocês? Nós precisamos ter humildade e perdão. Essa é a primeira coisa. Humildade de reconhecer que nós não somos nada. Nós não somos ninguém sem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz que sem Ele, nada podeis fazer. Não é que vai fazer alguma coisinha, nada podeis fazer. Jesus, em João 13, de 4 a 20, descreve lá a cena do lava-pés, onde o Senhor Jesus se humilha perante os seus discípulos e lava o pé de cada um deles, retirando não apenas a sujeira, né, dos pés. O Senhor queria que eles soubessem ali o quanto Ele amava a cada um deles. O Senhor Jesus lavou o pé de cada um dos seus discípulos. E olha que devia ser sujo, hein? Né? Quem lavava era escravo. Mas o Senhor se humilhou para mostrar assim, vamos lá, eu amo você. Perdão. Quantas vezes o Senhor nos ensina a perdoar? A gente não consegue perdoar uma vez. Tá bom, vai. Eu sou bom pra caramba, eu perdoei uma vez já. Mas, pô, fez de novo. Sabe, aí não dá, eu não sou palhaço. Ninguém nunca falou isso. Sou eu que digo. Mas a gente não consegue. A gente não permite que o Senhor faça na nossa vida o que Ele já fez. Já está feito. Ele habita dentro de você. Mas a gente não se deixa transformar. Tiago 1, vamos ler Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Não é só perdoar, né? Do que mais que a gente precisa se revestir, nos vestir todos os dias. Do que, Derlene? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Jesus, tem misericórdia. Mas isso é o que a gente precisa, meus irmãos. É assim que Ele quer que a gente ande, revestidos, cobertos de misericórdia, de amor, de benignidade, de longanimidade. Você viu, eu falei rápido, vocês nem perceberam que eu errei, né? A segunda coisa que eu queria que vocês anotassem na sua receitinha de bolo: ouça a Deus. Ouça a Deus. Deuteronômio 6:4 diz lá: ouvi, ó Israel. Neemias 8:3 diz que as pessoas liam as Escrituras e as pessoas tinham ouvidos atentos ao livro da lei.
Romanos 10, 17. Vamos abrir lá? Romanos 10, 17. Se eu tenho dificuldade de explicar para uma criança que a gente precisa ter um coração grato, quão difícil é de você fazer seu filho te ouvir, escutar, prestando atenção. Quantas vezes você não me ouviu? Eu acabei de falar. Hoje no carro, nós estávamos chegando aqui. Você não ouviu? Eu estou falando com você, você não ouviu? Você imagina o Senhor Jesus, quantas vezes Ele deve pensar isso de você, de mim? Mas eu já te falei, querido. Mas eu já falei. E eu já falei isso para você. Mas a gente esquece, a gente não ouve, a gente não presta atenção, ou a gente não dá valor. Das duas, uma. Ou você não dá valor porque está sendo dito, ou você não presta atenção, que no fundo é a mesma coisa. Ou você diz assim, deixa comigo, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Dê ouvidos ao Senhor. O que está dizendo lá em Romanos 10, 17? Minha versão está lá, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra não significa alguém falando aqui na frente com você, porque o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Quando você abre a Escritura, quando você abre a Bíblia que você tem na sua casa, o Senhor, o autor da Bíblia, fala com você. Vem pelo ouvir da palavra. Você só vai conseguir transmitir as coisas para os outros se você ouviu, se você leu, se você estudou. Ouça o Senhor Jesus. Outra forma de você ouvir é quando você ora. O Senhor Jesus, por várias vezes, enquanto estava na terra, orou. Ele se retirava e orava. Como está a sua vida de oração? Romanos 12, 12. O que diz aí? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Só isso? E na oração, perseverantes. Perseverantes. Você já mandou alguém sair de férias por você? Sim, ó, tira férias no meu lugar, por favor. Você já fez isso? Não, né? Ou assim, ó, cara, eu gosto tanto daquela menina ali, ó. Vai lá, namora ela para mim, vai. Porque eu sou muito tímido, vai lá. Você já fez isso? Você já pediu para alguém se alimentar ou almoçar por você? Fala, cara, eu tô com uma fome, mas eu não posso sair daqui agora. Almoça lá para mim, por favor. Não, né? A gente também não pode pedir para outro, falar, olha, fala lá para Deus que eu aceito Ele. A gente também não pode fazer. E mais uma coisa que a gente não pode fazer é pedir para outro dedicar o tempo para o Senhor, que é seu. Eu não posso falar, Marcelo, estuda essa aula aí, vai. Estuda lá. Daí eu falo domingo. Eu não posso falar para outro, ó, vai lá no evangelismo que vai ter. Vai lá por mim, vai. Põe lá o seu joelho por mim. A dedicação é sua, meu irmão. Queria convidar você a dedicar tempo e lugar para o Senhor. Dedicar a sua Bíblia aberta, a leitura. Dedicar o seu coração para ouvir ao Senhor Jesus.
Dedique o seu joelho dobrado na intercessão. Eu, por muitos e muitas vezes, ouvi do próprio Ion o quanto a Célia e o Ferreira ficavam com seus joelhos dobrados, pedindo para que os filhos voltassem para casa. Ele não tem mais o que fazer. Já instruiu, já falou. A decisão era deles. Mas a perseverança na oração foi deles. Eu não sei como você está. Não sei qual é o seu problema. Coloque aos pés do Senhor Jesus. Não se canse em pedir. Não estou dizendo para você murmurar, reclamar. Estou dizendo para você perseverar na oração, que é bem diferente. Mas sede perseverantes na oração, para que você escute o que o Senhor quer falar com você. Tem uma coisa que a gente fala muitas vezes, a ignorância é uma bênção, né? A coisa que você não sabe como acontece ou como é, no dia que você sabe, putz, agora tem que fazer desse jeito. Uma coisa é você não saber do Senhor. A outra é saber e não aprender. É saber e não fazer. Você sabe o que o Senhor quer da sua vida. Não fazer, duro. Queria ler com vocês Sofonias 3,17. Sofonias 3,17. Sofonias, antes de Ageu, depois de Abacuque, 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor nos ama e nos ama muito, muito. Terceira coisa para vocês guardarem na sua receitinha de bolo, ter uma comunhão ininterrupta, ou seja, ter a comunhão com o Senhor sempre. Não, uma vez por mês. Quando tem ceia eu gosto. Quando é o coral eu vou. Quando eu estou com um problema eu vou. Não. Sua comunhão é sempre, sempre com o Senhor. Ele quer intimidade contigo. Ele quer que você entregue os seus pensamentos, suas expectativas, suas fadigas. O Senhor não dorme. Salmo 121, 4, ele diz lá que o Senhor não dorme. Suas fraquezas, solidão, tristeza, pesar, preocupação. Entregue tudo para o Senhor. Ele quer ser íntimo seu, nas coisas pequenas, como a dona Odila falou. As coisas pequenininhas, que para você, ele nem vai se importar com isso, ele se importa. O Senhor quer, número 4, que você tenha um coração regozijante, um coração alegre, um coração feliz. Lucas 10, 20. Não sei, esse texto me chamou tanta atenção. Foi tão gostoso ler esse texto para mim. Lucas 10, 20. Alegrai-vos antes por estarem os seus nomes escritos lá no céu. Só por isso, meu irmão, você já precisa se alegrar. Você tem um green card celeste. Vocês têm cidadania celeste. Este país em que todos querem ter o seu green card,
nem na Bíblia é descrita. Mas o teu nome está escrito nos céus. Mais alegria do que essa, meu irmão, não tem, não dá. A gente fica constrangido até de falar. Mas a sua alegria é essa. O que pode fazer você perder esta alegria? O teu nome está lá, está escrito. Se é que você aceitou Jesus, se é que você tomou essa decisão, essa é a tua alegria. Coração alegre, regozijante. Quinta coisa, perseverança. O Senhor Jesus não desistiu. O Senhor Jesus passou por poucas e boas, como costumamos dizer, e não desistiu. O povo para o qual ele veio o desprezou, e ele não desistiu. É pesado, você imagina, os meus pecados, mais o de vocês todos, mais o do mundo inteiro, nele, porque ele não tinha pecado. Você imagina o peso disso? Você imagina o quão difícil era isso? Ele podia ter dizer, não, para, não aguento. Mas ele não desistiu de você. Ele não desistiu de fazer aquilo que ele veio fazer. Morrer por você. Morrer por mim. Morrer para te dar vida. Morrer para deixar o seu nome escrito lá nos céus. Ele não desistiu. E eu te garanto que ele passou por coisas muito mais difíceis do que você pode passar. Quando o Senhor foi tentado, o que ele disse frente às tentações? Ele falava da palavra, porque ele ouvia, ele orava, ele é a própria palavra, ele falava a palavra. As tentações foram grandes, mas ele não desistiu. Perseverança, meus queridos, perseverança. Jesus suportou a cruz por mim e por você. E por último, olhos fixos no Senhor Jesus. Nós lemos o texto de Hebreus 12, corramos firmemente, não é esse é Hebreus 11:6, que está embaixo. Mas olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Olhos fixos neles, independente do que vier. Independente do que puder trazer a vida para você. Olhos fixos no Senhor. E qual é a recompensa? Nada menos do que o coração de Jesus. Um coração que não sente culpa, um coração que tem amor, um coração que se importa com os outros, misericordioso. Um coração que enfrenta todas as coisas com alegria. E o Senhor quer que você tenha essas mesmas características. Jesus te ama como você é, mas Ele se recusa a te deixar desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. E a pergunta fica: o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Deus nos abençoe. Eu gostaria só de comentar sobre uma